Infelizmente, existem capítulos na história da humanidade que gostaríamos de poder apagar, e certamente o genocídio de Ruanda é um desses eventos. Entre abril e julho de 1994, aconteceu um grande massacre em Ruanda, envolvendo grupos étnicos, e consequentemente tivemos cerca de 1 milhão de mortos. E hoje trago uma produção que aborda exatamente isso, Árvores da Paz. Aqui nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler e te conto tudo o que você pode esperar desse filme. Então já sabe, se ficou curioso ou curiosa, segue comigo até o final do vídeo. E não esquece o like, agora no comecinho. Árvores da Paz é uma produção independente com apenas 1 hora e 38 minutos de duração. Ele é inspirado em uma história real e conta a trajetória de 4 mulheres que ficaram presas em um pequeno depósito de cozinha durante 81 dias. Elas estavam tentando sobreviver ao massacre de Ruanda. Bem, para vocês compreenderem o filme, eu acho importante contextualizar alguns eventos históricos, já que no filme temos uma visão limitada acerca disso, principalmente sobre a Guerra Civil da Ruanda. E tendo essas informações em mãos, provavelmente a experiência de vocês assistindo esse filme vai ser muito mais completa. Bem, bora lá! Ruanda é um pequeno país africano que é formado principalmente por 2 grupos étnicos, os Hutus e os Tutsis. Como esses 2 grupos étnicos são predominantes no país, existe um conflito entre eles que é muito antigo e é anterior à colonização belga. Porém, a partir da colonização, esses conflitos foram ganhando proporções cada vez maiores. O início dessa rivalidade remota ao século XVIII, quando os Tutsis formaram a elite econômica do país e ocuparam os cargos governamentais mais importantes. Acontece que quando a Bélgica colonizou o país, escolheu os Tutsis como líderes e, consequentemente, esse grupo étnico começou a ter privilégios sociais. E tudo isso foi moldado sob alegações de uma superioridade racial, o que piorou ainda mais o conflito que existia entre os Hutus e os Tutsis. Com o processo de independência do país, os Hutus chegam no poder e começa a ser registrado alguns ataques aos Tutsis, ao ponto de muitos terem que buscarem refúgio em países vizinhos. E quem tá se perguntando, Lai, quais são as diferenças entre os Hutus e os Tutsis? Bem, é difícil falar, principalmente de um ponto de vista cultural, porque a similaridade entre eles é muito grande. Aliás, há muitos acadêmicos que afirmam que as diferenças entre esses 2 grupos foram criadas artificialmente pelos belgas, para poder dividir melhor o país e poder exercer um controle melhor sobre um sistema de castas sociais. Bem, dito isso, saiba que após a independência do país, a gente teve origem à Guerra Civil de Ruanda. Teve a primeira fase, só que o que é interessante para esse vídeo é a gente comentar sobre a segunda parte dela, a segunda fase, que foi justamente marcada pelo genocídio. Em abril de 1994, o avião que estava o presidente Hutu foi atacado e ele acaba morrendo. Esse ataque até hoje não se sabe a autoria dele, mas na época foi considerado de autoria Tutsi. E foi justamente esse ataque que originou todo o genocídio de Ruanda. Os Hutus que estavam no poder convocaram todos os Hutus do país a lutarem e massacrarem os Tutsis. E com isso começa a caça aos Tutsis e também aos Hutus moderados, aqueles que ficavam em cima do muro. Eles também eram considerados uma ameaça, já que poderiam ser vistos como aliados aos Tutsis. E é justamente nesse momento histórico que se passa o filme Árvores da Paz, entre abril e julho de 1994. Nele acompanhamos 4 mulheres diferentes. Tinha entre elas uma freira, uma americana que estava fazendo voluntariado no país bem naquela época, uma Tutsi e uma Hutu moderada. E essa mulher não tá grávida, gente, e é justamente o marido dela que tá escondendo toda essa mulherada. E juntas elas precisam superar todas as diferenças culturais que existem entre elas para conseguirem sobreviver. Elas estão em um pequeno cubículo, né, um depósito de cozinha, e não vai ser uma tarefa muito fácil sobreviver, porque além do espaço pequeno, elas também não têm um lugar apropriado para fazer as necessidades humanas delas e também tá faltando alimento para aquela mulherada. Acho válido falar para vocês que apesar do filme se vender como inspirado em uma história real, o que a gente assiste ali, as personagens e a trajetória de cada uma delas, é ficção. A diretora que também escreveu o roteiro desse filme teve a ideia dele a partir dos muitos relatos que ela escutou, e cada uma dessas personagens, dessas mulheres, representam uma
uma figura simbólica do genocídio. Temos uma Tutsi e uma Hutu que já deu para entender por esse vídeo aqui o que elas representam dentro da história. Temos também uma freira que representa a comunidade católica que naquele período era a maioria no país, e uma americana simbolizando a presença externa no país. E para quem tá achando que toda a trama desse filme é pura ficção, não é bem por aí, tá, gente? Apesar das personagens serem ficcionais, ainda assim, saiba que existem muitos relatos de pessoas que ficaram escondidas em pequenos espaços para sobreviverem ao genocídio. O filme dá praticamente o mesmo destaque para todas as personagens. A Hutu acaba ganhando um pouquinho mais de destaque porque ela tá grávida, só que ainda assim, todas as outras personagens são bem trabalhadas, têm camadas, têm um passado. E por ser um filme que se passa em um espaço bem limitado, o foco está no peso dos diálogos e também nas atuações. E é interessante que o filme tenta passar uma mensagem de paz, sabe? Aquelas mulheres, todas elas carregam um fardo que as moldam como pessoa. Só que o filme tenta mostrar pra gente que por baixo de tudo aquilo, elas carregam muito mais semelhanças do que diferenças. E ao longo dos dias, elas tentam criar forças juntas. Elas vão aprendendo a sobreviver naquele ambiente e como sementes, elas vão plantando a paz, pouco a pouco. E o bacana dessa construção do filme é que no finalzinho dele, antes de subir os créditos, quando a gente tá vendo aquelas informações extras que sempre passa em filmes baseados em histórias reais, pois bem, nesse finalzinho a gente compreende a importância dessa metáfora que existe dentro da trama, já que as mulheres foram importantíssimas para a reestruturação do país após o genocídio. E bem, comentando sobre aspectos técnicos do filme, esperem algo bem simples, viu? Dá para perceber que a produção teve um baixo orçamento e para compensar a limitação de espaço, aproveitaram muito bem todos os personagens que estavam ali dentro, para compensar a ausência de outros cenários. A narrativa tenta explorar diferentes ângulos para transparecer aquela sensação de claustrofobia e também para fazer a evolução do tempo. E um lembrete, antes que eu esqueça, gente, apesar dessa história ser muito tensa, né, não temos nenhuma violência explícita. Acho válido falar esse tipo de coisa, porque isso não torna a história mais fácil de ser assistida, mas também não dá tantos gatilhos visuais. Espere um filme simples, mas tocante. E também pode esperar uma história bem amarradinha com começo, meio e fim, não fica ponta solta nessa história. E diria até mais, gente, tem um pequeno plot twist. Não chega a ser um plot twist, uma grande reviravolta, mas é um momento importante pra trama que torna tudo mais tocante. Gostei bastante do filme e recomendo para quem busca um bom drama. Aliás, no filme é mencionado um hotel, e para quem quer compreender um pouquinho mais que hotel é esse, existe um outro filme também muito bom mesmo, que eu recomendo pra vocês. Hotel Ruanda. Ele tá disponível na Prime Video e ó, é um filmaço. Se você já assistiu Árvores da Paz, me conta aqui nos comentários o que você achou desse filme. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!